Tem Botafogo e Bragantino no Newton Santos a partir das 7 horas da noite, abrindo os trabalhos da Copa do Brasil, Raed, com um trabalho, né, inicial ainda de David Ancelotti no Botafogo. O que já deu para ver desse time que ainda não perdeu, né, nesse retorno da Copa do Mundo de Clubes? Dá para ver um time que, diferente do time estruturado, com meio de campo estruturado do Renato Paiva, que se arriscava pouco na fase ofensiva, dá para ver um Botafogo com ultrapassagem o tempo inteiro de lateral, buscando o jogo de transição, né? Transição eu sempre gosto de falar isso. Transição não é o contra-ataque. Transição é uma fase de tempo, onde quando você está sem a posse de bola, você tenta se postar, ou quando você está atacando, perde a posse de bola, os 6 primeiros segundos você transiciona defensivamente para que você consiga recuperar rapidamente a posse de bola, ou, ao contrário, quando você está se defendendo, recupera a posse de bola, a transição é quando você começa os primeiros 6, 7 segundos a sua fase ofensiva. Então, é um Botafogo que dialoga muito com essas transições mais rápidas, da mesma maneira como era ano passado com o Arthur Jorge, mas é um Botafogo que oscila, é um Botafogo que ainda não está adequado ao sistema de jogo do David Ancelotti, oscilou na última rodada do Brasileiro, tem oscilado em algumas partidas importantes, principalmente com a queda de rendimento físico de alguns dos jogadores, e vai enfrentar um Bragantino extremamente estruturado. É um Bragantino, talvez a melhor fase do Bragantino dos últimos anos, inclusive. É um Bragantino muito bem treinado pelo Seabra, com jogadores de muita força física, que nem era o Botafogo do ano passado. O Botafogo do ano passado eram jogadores de extrema força física. O Bragantino desse ano é assim, um time que coloca muita pressão, não deixa o adversário jogar. Para mim, esse é um dos principais confrontos dessa fase de Copa do Brasil. E aí, Vini, é natural que o Botafogo oscile também, né, num recomeço, né, numa remontagem de time. Acho que o David Ancelotti ganha alguns reforços internos, inclusive, que estavam fora por conta de problemas físicos. O Danilo, que talvez seja a principal contratação dessa janela, né, do clube, ainda não está à disposição, mas o Botafogo vai montando uma nova equipe, né, preenchendo lacunas deixadas pelos que saíram, enfrentando o Bragantino. Concordo com o Raed que hoje é um time que briga na parte de cima do Campeonato Brasileiro, mas nos últimos jogos os resultados não chegaram também. Talvez tenha sido um momento de maior queda de rendimento e resultados do Bragantino no Brasileirão. Eu acho que a primeira impressão deixada pelo David Ancelotti, ela foi boa. A gente ouviu muito o Textor falar sobre Botafogo Way, né? A maneira do Botafogo de jogar, que tem que ser ofensivo, não pode ser retranqueira, uma crítica direta ao Renato Paiva, mas a gente tem que lembrar que hoje qualquer treinador que assumir o Botafogo tem que saber que o Textor Way de trabalho é esse, de a cada 6 meses remontar o time. O Raed falou sobre isso ontem aqui no News. Não é que o Botafogo tem que remontar o seu time a cada ano. A cada semestre o time muda. Então hoje você já vê o Caio Pantaleão jogando na do Jair, né? Você já vê Joaquim Correia, Arthur Cabral jogando na do Igor. E tantas trocas, né? Então eu acho que é começo de trabalho, eu acho que é animador o que o David Ancelotti fez até agora, tem margem para evoluir. E para esse jogo contra o Bragantino, volta dos principais jogadores que ficaram fora contra o Corinthians, né? Vitinho retomando a condição na lateral direita, Marlon Freitas deve voltar, Arthur também, o próprio Savarino deve jogar. E um detalhe curioso, o Seabra é o único treinador da Série A do Campeonato Brasileiro que ainda não perdeu para o Botafogo. Então está com 100% de aproveitamento. Não é que ele não perdeu. Outros treinadores tem esse retrospecto de não ter perdido. O Seabra é o único que tem 100% de aproveitamento. Então, vamos ver. É um cara que costuma se dar bem contra o Botafogo. 3 jogos, 3 vitórias. Inclusive, foi o Cruzeiro do Seabra no ano passado que causou o maior dano num jogo ao Botafogo, talvez. Fora de casa, inclusive, né? No Newton Santos foi aquele 3-0. No ano que o Botafogo fez história, né? Ganhando o Brasileirão. E a Libertadores, claro, o time ainda estava em ascensão, estava se ajustando, mas o Cruzeiro do Seabra, naquele momento, conseguiu um grande resultado. É um treinador promissor, a gente fala há algum tempo, né, Raed? Como é interessante também ver revelações de treinadores se firmando, né, na elite do futebol brasileiro. E são poucos os times que dão espaço a essa nova... O Cruzeiro, ano passado, é um exemplo de que não deu margem para o Seabra errar, digamos assim. Né? Acho que no primeiro momento o Cruzeiro já optou pela troca, chegou o Fernando Diniz no ano passado. Pois é, o Seabra... Nas categorias de base do Cruzeiro, um treinador que conseguiu mudar o Cruzeiro na base de patamar. Aí ele vai para o time principal para ser auxiliar do Paulo Autuori, consegue tirar o Cruzeiro de um possível rebaixamento no Brasileiro, sai para o Bragantino porque não foi valorizado o suficiente, volta para o Cruzeiro, assume o time,
faz uma arrancada muito boa no Brasileiro, tem essa vitória, acaba saindo demitido e aí volta para o Bragantino, faz um excelente trabalho. A gente viu ali na tarde, né? 3 derrotas consecutivas. Para mim, a derrota fora da curva foi a primeira de todas, a derrota para o Vitória fora de casa. A derrota para o Flamengo dentro de casa é uma derrota esperada e na última rodada o Bragantino também. É muita questão física. A gente já vê o Bragantino oscilando negativamente na questão física, que é um dos pontos principais dessa equipe. Esses jogos em sequência, com o calendário maluco do futebol brasileiro, para os times que jogam de forma muito intensa e física, como é esse time do Bragantino, ele acaba cobrando um preço muito alto. É isso, a gente já tem um confronto interessante abrindo os trabalhos, né, Vini? Um confronto de parte de cima do Campeonato Brasileiro. Acho que a Copa do Brasil já dá pra gente colocar a expectativa alta no jogo de hoje. Ou já tô muito otimista? Não, acho que dá sim. Acho que dá porque são 2 times que eu acho que mantêm o foco mais no Brasileiro do que na Copa do Brasil, mas que têm possibilidade real de seguir nessas 2 frentes, né? 2 equipes que estão na parte de cima da tabela, acho que vivendo momentos distintos, né? O Bragantino largou muito bem, a retomada após Copa do Mundo de Clubes não foi das melhores, mas eu acho que vai ser um ótimo cartão de visitas aí para essa fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Estou bastante ansioso para esse jogo. É isso, o aquecimento começa às 6 horas na tela do Sport TV. Tenho que me despedir de você, Vini. Vamos falar de Botafogo, porque hoje tem Aliás, estávamos falando agora de Botafogo, estávamos falando do Red Bull Bragantino. É o confronto de hoje, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, e a gente já tem na tela do nosso F360 o provável fogão, o glorioso de tanta gente, sob o comando do técnico David Ancelotti. Começou muito bem o primeiro tempo contra o Corinthians, depois caiu, né? Fogão com John hoje, Vitinho, Caio Barbosa e Alex Telles. Marlon Freitas, jogador de bola, Alain, Arthur Savarino ou Correia, Montoro e Arthur Cabral. É o provável fogão. Esse é o Botafogo que eu gosto. Bete Carvalho, esse é o Botafogo que eu... O Breler gosta dessa música. Opa, clássico. Fernando Seabra no comando do Red Bull Bragantino, com Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, ou Guzmán e Guilherme. Gabriel, Eric Ramírez, John. Tá jogando bola o John, hein? Lucas Barbosa, Sacha e Vinicinho. Ou Pita, o Viking, que fez um belo gol, mas não adiantou na última rodada, porque o Red Bull Bragantino perdeu. Confronto interessante aí de Botafogo e Bragantino, hein, André? Pois é, de um jogo que no pós-mundial acho que acaba impactando muito por causa dessa queda que teve o Bragantino nos últimos jogos, né? São 3 derrotas e um empate desde do retorno do Campeonato Brasileiro, sendo 3 derrotas em sequência, a última para o Fortaleza. E o Botafogo ainda se ambientando ali com o seu novo treinador, mas a gente já viu algumas boas atuações. A última até foi um tanto quanto irregular, de fato, no primeiro tempo poderia ter conseguido uma vantagem maior e depois ainda corre o risco de tomar a virada diante do Corinthians, que é verdade, contou com grandes reforços para a etapa final, mas para mim é inevitável dizer que o Botafogo chega como favorito para o confronto, ainda que o time tenha sido muito modificado, você está vendo as peças se encaixando, mas até pelo início do trabalho eu vejo o Botafogo chegando em melhores condições do que o Bragantino, porque a gente não está falando só necessariamente de resultados, né? Mas de desempenho também. Acabou caindo o Bragantino dentro do que vinha fazendo na primeira parte do Campeonato Brasileiro. Aí o Red Bull Bragantino tem esse teto, né? Dificilmente consegue nas competições de mata-mata ter sucesso, à exceção daquela Sul-Americana em que chega à final contra o Atlético Paranaense em 2021. É um time que sempre esbarra nisso, né? Quando pega um adversário mais forte em mata-mata, acaba sucumbindo. Então o Campeonato Paulista tem sido assim também, chega à semifinal e para. Na decisão não esteve, né? Não, a 4ª vez consecutiva que chega às oitavas da Copa do Brasil, já foi 3 vezes eliminado também, tentando agora passar essa barreira das oitavas de final na Copa do Brasil, mas de fato precisa de uma casca maior. E o Red Bull Bragantino também é um time que me agradava mais na primeira parte do Campeonato Brasileiro. Antes da parada, o time, em termos de desempenho, já tinha caído de produção. O Fernando Seabra tentando retomar contra o Corinthians ali. Foi um jogo em que venceu fora de casa, mas o Corinthians foi melhor. Então, em termos de jogo, esse time do Red Bull Bragantino já foi mais confiável.
passa por uma fase de oscilação, 3 derrotas seguidas. Pode ser aí talvez uma inspiração, um jogo de mata-mata contra o Botafogo. E como o Donk falou, o Botafogo é favorito, já tem essa casca mais comprovada, né? No ano passado conseguiu não só chegar à final, mas vencer a Libertadores, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos também. E é um time que muito forte, mesmo perdendo jogadores, consegue se reforçar. E hoje a gente tem a possibilidade de ver o Botafogo no seu melhor, né? Ou na formação considerada ideal. Montoro voltando para o lado esquerdo, Savarino fazendo a criação mais centralizada, o Arthur pelo lado direito, Arthur Cabral como referência. Volta o Marlon Freitas também, que é muito importante para o time. Nesse Botafogo ideal, certamente o Danilo deve ser o titular ao lado do Marlon Freitas e não o Alan, mas o Alan... Bela meiuca, hein? Mas o Alan tem jogado muito bem, né? Desde o Mundial, ele entrou ali, tem dado conta do recado, mas a tendência é que o Danilo seja o titular, e aí é a dor de cabeça boa para o David Ancelotti. Ele pode ali, de certa forma, em alguns jogos, ter um sistema com 3 volantes, né? O Alan como titular, tem que ver se o John Textor... 3 volantes? Olha que o John Textor não gosta. Mas o Fluminense foi não super ofensivo, mas foi um time agressivo no Mundial com 3 volantes, 3 zagueiros. E a postura do time, para mim, é mais importante do que a formação, a liberdade que se dá para esses homens do meio campo, né? E todos têm qualidade para jogar. Danilo, Alan, Marlon Freitas. É mais de o treinador observar de ocasião em ocasião e não ter a postura que desagradou. Para mim, é mais a atitude do time contra o Palmeiras, de ficar mais recuado, um jogo totalmente reativo. Esses homens de meio campo muito presos lá atrás. Mas eu vejo que o David Ancelotti já tem trabalhado, né, sabendo dessa exigência, sabendo do que aconteceu com o Renato Paiva, de ter um Botafogo mais ofensivo, e por isso hoje digo que essa é a formação considerada ideal do Botafogo, com os titulares à disposição. Tá aqui, 2 vitórias e 2 empates. O Botafogo ainda não perdeu sob o comando do professor que está aí atrás de você, Eugênio. O Botafogo é favorito? Ou o Botafogo, solte a voz, Eugênio, é favoritaço? Acho que é um duelo muito duro. Opa! Duelo muito difícil. Acho que o Botafogo, sim, pelo peso que tem. Ele entra um pouco à frente, mas não acho favoritaço, não. Acho que vai ter que se esforçar muito. O Bragantino é um time muito físico, é verdade, não vive o seu melhor momento, mas acho que tem tudo para focar muito nesse duelo. Né? Nesse período, Abel, eu estava fazendo um estudo, esse mesmo período que a gente estava debatendo mais cedo, depois do Mundial de Clubes, o Bragantino, para você ter uma ideia, já usou 29 jogadores diferentes. Depois do Mundial? Enquanto o Botafogo usou 19 no Campeonato Brasileiro. 29? 29, ele rodou muito o elenco. Rodou muito, talvez seja um período de observação mesmo. E acho que para agora, pensando agora nesses jogos de Copa do Brasil, o Seabra vai focar mais no que ele considera o time titular para esses jogos contra o Botafogo. E o Bragantino é um time que tem feito mais gols que o Botafogo nesse período. A diferença está na defesa. Mais. É isso. Sofrido mais. O Bragantino marcou 6 gols contra 4 do Botafogo. O Botafogo tem um jogo a mais que o Bragantino nesse período. Só que ele sofreu 9 gols. E o Botafogo sofreu apenas um, que foi o gol do Memphis. Nesses 4 jogos, até o Memphis empatar no jogo contra o Corinthians no sábado, quando o Botafogo aí sim usou mais os seus reservas, né, poupou alguns jogadores, o Botafogo não tinha sofrido gol algum. E a espinha dorsal defensiva ali do Botafogo foi mantida, né? Foi mantida. As mudanças foram mais do meio para frente. Onde menos mexe ali, John, Caio e Barbosa. Ali é o que menos mexe, porque lateral direito ele já mexeu, por exemplo, jogou o Ponte, não jogou o Vitinho contra o Corinthians. Lateral esquerda às vezes entra, ou quase sempre entra em algum momento do jogo o Cuiabano no lugar do Alex Telles. Meio campo ele mexeu, ele tirou o Marlon Freitas, né? Jogou com o Newton ao lado do Alan. Ele inverteu o Montoro, passou o Montoro para a direita para entrar o Nathan Fernandes, que é um jogador que tem entrado bem no time, pela esquerda. E manteve o Cabral na frente, mas com o Javier Correia e não com o Savarino por dentro. Ele teve um time um pouco diferente contra o Corinthians. Assim como o Bragantino, repito, tem mexido mais ainda no time do que ele, Botafogo. E o curioso é que a gente vê um Botafogo assim, em que ele tem um pouco mais de posse de bola na média do que o Bragantino. Ele finaliza mais, cria mais situações, só que tem o aproveitamento inferior.
finaliza mais e fez 4 gols, o Bragantino finaliza menos e fez 6 gols, com um jogo a menos que o Botafogo. Só que lá atrás tem sido o problema maior do Bragantino, tem sofrido gols, que não era assim a característica do time. Acho que a grande questão é defensiva desse Bragantino na volta do Mundial de Clubes. Tem sofrido mais gols do que o normal, e a questão do Seabra tentar ajustar ali, alinhar esse sistema defensivo, porque sempre foi um time de muita intensidade e talvez ele não esteja ganhando todas essas disputas que ele estava acostumado a ganhar. Mas acho que o foco vai ser maior. E o Bragantino tem uma questão, é verdade que os colegas falaram, de ter dificuldades em torneios de mata-mata. Só que esse estádio onde ele está jogando agora como mandante é um estádio que eu acho que exerce mais pressão sobre os adversários do que o que está em reforma lá, o Nabi Abichedi. É um estádio menorzinho, a torcida fica mais em cima. Dá sempre a impressão de que está mais cheio, de que a torcida está vibrando mais com o time quando ele joga nesse estádio novo, que é provisório, vai ficar ali 2 anos, do que exatamente quando ele jogava no seu estádio que está em reforma. Então eu acho que isso aí pode ser um fator que favoreça o Bragantino. Mata-mata é diferente de pontos corridos. Você joga ali por 180 minutos que te deem a classificação ou não para a próxima fase da competição, e não prevejo facilidade para o Botafogo, não. Vai ser um quem jogo... faz o segundo jogo em casa é o Bragantino. O primeiro jogo é no Newton Santos, hoje, e vai decidir lá junto da sua torcida. Achei curioso ouvir o Neto, o craque Neto, ex-Corinthians, etc. Ele falando esses dias que ele preferia, quando tinha mata-mata, ele preferia fazer o primeiro jogo em casa, ele falou. Cada um com a sua preferência. Se você faz o primeiro... A maioria prefere fazer o segundo em casa, a maioria. E faz um bom resultado, você vai para administrar fora, né? E aí contra o Bragantino, que, repito, acho que nesse estádio consegue ter uma atmosfera melhor do que no outro, ainda assim é um time que não tem uma torcida tão grande, tão participativa assim. Temos Rodrigo Jufo já chegando conosco, nosso repórter, para falar de arbitragem. O Campeonato Brasileiro continua reforçando o time. O Botafogo começa a decidir a Copa do Brasil em casa. O Botafogo está pronto para voltar aos gramados de maneira oficial já nesta terça-feira. Pela Copa do Brasil, o Glorioso recebe o Red Bull Bragantino no estádio Newton Santos pelas oitavas de final, neste que será o primeiro duelo dessa fase da competição nacional. Depois, o Glorioso vai ter que ir até Bragança Paulista para definir a sua vida nessa competição. O técnico David Ancelotti não deve fazer muitas mudanças no time que vai entrar em campo nesta terça-feira. Uma delas, por exemplo, é o retorno do volante Marlon Freitas. Ele que estava suspenso na última rodada do Campeonato Brasileiro, empate por 1-1 contra o Corinthians, volta e obviamente será titular, afinal de contas é um dos capitães dessa equipe do Glorioso. Além dele, outra dúvida para o técnico italiano. O atacante Arthur, que ficou fora da última rodada do Campeonato Brasileiro, ainda não sabe se terá condições de atuar nesta terça-feira. No mais, o time do Botafogo não deve ser muito diferente do que vem atuando. Mas o que movimentou mesmo os bastidores do Botafogo nesses últimos dias foi a janela de transferências. Isso porque o clube carioca recusou 3 ofertas por 3 jogadores diferentes. Um deles era o Marlon Freitas, que despertava o interesse de uma equipe dos Emirados Árabes. Inclusive, a proposta salarial era muito maior do que a que ele recebe hoje no Botafogo. Outro jogador também que não deve se transferir, pelo menos nesse primeiro momento, é o Arthur. Botafogo recusou uma proposta de cerca de 100 milhões de reais do Spartak Moscou da Rússia por esse atleta. Por fim, o Burnley da Inglaterra quis recontratar o lateral direito Vitinho, mas Botafogo também recusou essa oferta. De acordo com as informações apuradas pela nossa reportagem, os valores foram considerados muito abaixo. Ou seja, o torcedor tem que ficar bem atento, porque pode ser que o Botafogo também aceite alguma proposta por algum de seus ativos, além, é claro, de se reforçar para a sequência da temporada de 2025. Bom, Botafogo e Bragantino também abrem as oitavas de final nessa semana, só que terça-feira o time paulista precisa superar um certo trauma na competição. Já a motivação do Glorioso é seguir em busca de um título inédito. Último campeão brasileiro e campeão da América, o Botafogo ainda sente falta de um troféu em sua prateleira: a Copa do Brasil.
E para seguir na busca de um título inédito, o Glorioso pode se apegar à memória recente. Foi justamente contra o Bragantino que o time iniciou o caminho rumo à conquista da última Libertadores, ao eliminar os paulistas ainda na fase preliminar. Agora, sob o comando de David Ancelotti, o Botafogo vive um novo capítulo. O jovem treinador ainda não perdeu, mas venceu apenas uma das 3 partidas em que esteve à frente da equipe. No último sábado, diante do Corinthians, o Glorioso dominou o primeiro tempo, mas cedeu o empate após uma queda de rendimento na etapa complementar. O Bragantino é um time que joga muito bem, organizado, com intensidade, então vamos pensar amanhã, vamos dormir hoje e amanhã vamos pensar no Bragantino. Não temos que alongar. A equipe na segunda parte tem que manter, tem que ser compacto, temos que estar perto, porque acho que faz a diferença no futebol brasileiro, poder manter a equipe compacto em todo momento. Isso não temos que fazer esse erro contra o Bragantino, porque é uma equipe muito vertical. A verticalidade citada por David Ancelotti é reflexo do trabalho de Fernando Seabra no Bragantino. Aos 48 anos, o treinador comanda o Massa Bruta, 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Mas o recorte recente não é dos melhores. São 3 derrotas consecutivas na competição. Além da oscilação recente, outro fator joga contra o time de Bragança na Copa do Brasil. Em 14 participações, o clube jamais chegou às quartas de final. A gente entra com a Copa do Brasil, atravessando esses jogos do Brasileiro, mas todos os jogos têm muita importância, né? Nós precisamos, lógico, encontrar as melhores soluções em relação às tomadas de decisão de oportunizar os jogadores, né? Mas reconhecendo o nível de entrega e comprometimento que eles têm mostrado, independente de quem vai sair jogando ou não. Para o Botafogo, é a chance de seguir na busca pelo único título que ainda falta para completar seu currículo recente. Para o Bragantino, é a oportunidade de superar um limite histórico. Muito bem, e aí na tela os outros jogos dessas oitavas de final, além de Botafogo e Bragantino, o único jogo da terça-feira às 19 horas. Pode falar, Júlio. Aproveitando, já que esse é o único jogo da terça-feira e o Fernando Vitorino nos trouxe o boletim do Botafogo, mandando um abraço aqui pro Carlos, que é um torcedor do Botafogo que eu conheci lá em Pasadena, e que está acompanhando depois do jogo lá na Flórida. Muito bem. Nesse momento, mandou mensagem, que depois do jogo internacional. Sensacional. Ele que adorava o Renato Paiva. Só que não. CSA e Vasco na quarta-feira, às 19 horas. Um pouquinho depois, na Arena Fonte Nova, em Salvador, tem Bahia e Retrô. Também às 7h30, Cruzeiro e CRB no Mineirão. Às 9h30 da noite, 2 jogos, hein? Na Arena Corinthians tem Corinthians e Palmeiras, o derby. Outro grande jogo no Beira-Rio, Inter e Fluminense. Foi semifinal, né? Outro dia aí, né? Exatamente. Semifinal que mudou a história do Fluminense. São Paulo e Atlético Paranaense jogam só na quinta-feira, 7h30 da noite, no Morumbi. E o Flamengo e Atlético Mineiro, o jogo que já foi decisão de Brasileirão, acontece no Maracanã e também. Libertadores, Flamengo e Atlético teve aquele confronto histórico, né? Dos erros de arbitragem, né? Em 81, quando o Flamengo é campeão. Acho que foi a semi da Libertadores. Se semi ou quartas. São Paulo e Atlético já foi final de Libertadores, Corinthians e Palmeiras já foi semifinal e Inter e Fluminense semifinal. Os confrontos da direita ali, confrontos históricos em Libertadores entre esses times que são obviamente e Inter e Fluminense já brasileiros. foi final de Copa do Brasil, né? Acho que o título do Internacional é contra o Fluminense, se não estiver enganado. Gol do Célio Silva de pênalti em 1992. Isso é. Não foi contra o Ceará? Não, o Grêmio ganhou uma Copa do Brasil contra o Ceará. Inter foi em cima do Flu. O Ceará, se eu não me engano, passa pelo Palmeiras. Eu acho que você tem ali 2 jogos muito desequilibrados, né? Bahia e Retrô, Cruzeiro e CRB. Por mais que o CRB tenha um time bem honesto, mas são 2 confrontos desequilibrados. Sim. Né? O Vasco e CSA, teoricamente, era para ser, mas não é. Né? O CSA tirou o Santos. O Vasco... CSA ou CRB? Quem tirou o Santos? Agora me deu... Pois é, né? E agora? CRB. CRB tirou o Santos? CRB. Não, o CSA tirou um time importante. Tirou o Grêmio. Tirou o Grêmio. Tá, tô confundindo. Então o CSA já tirou o Grêmio, que é um time que está na mesma situação do Vasco. Eliminado da Sul-Americana, mal no Brasileiro, com muitas dúvidas, muitos problemas. Então, esse confronto CSA e Vasco é equilibrado. Atlético Paranaense e São Paulo é historicamente equilibrado. São Paulo crescendo, o Atlético Paranaense com problemas, um coletivo de torcedores conseguiu entrar com um pedido de destituição do Petralha,
É um clube que vive uma crise interna ali nos bastidores, mas não é um desequilíbrio tão grande quanto Cruzeiro e Bahia. O resto, Tomás, nossa, muito difícil. Você pode apontar favoritismo pro Palmeiras, Botafogo e Bragantino, que é o jogo de amanhã. O Favoritismo Botafogo é favorito, né? Favoritismo do Botafogo, mas desde que chegou o David Ancelotti, o Botafogo deu umas tropeçadas em casa que não poderia ter dado. Essa contra o time misto do Corinthians, contra o Vitória, 2 rodadas antes. São 4 pontos que hoje botariam o Botafogo na disputa, na briga pelo título, lá em cima. Então o Botafogo, e o Bragantino, obviamente, em péssima fase. Mas acho o Botafogo favorito para o confronto. Nas minhas contas aqui já temos 17 campeões de Copa do Brasil e o Botafogo ainda não conseguiu beliscar. Acho que é a grande lacuna. Muita gente brinca com o Mundial do Palmeiras, mas outros brasileiros não foram campeões mundiais. Agora, a Copa do Brasil, só o Botafogo dos grandes, né? Tudo bem, Bahia, né? Não ganhou, Nunca Vitória. chegou numa semi, né? O Bahia, né? Nunca chegou numa semifinal. Chegaram numa semifinal esse ano. Vitória já foi finalista, né? Depois da tempestade, vem a bonança. Esse ditado popular resume pelo menos a última década do Botafogo, que sim, estava no fundo do poço financeiramente falando e agora a prosperidade pegou de uma tal forma que, segundo dizem, está financiando a Europa. Sabe quem falou isso? Ele, John Textor. Ou melhor, falou ou não, ele esfregou na cara da mídia. E eu tô com esse trecho aqui e vou te mostrar e, logicamente, vou dar a minha opinião sobre isso. E eu vou te mostrar um print do que o John Textor fez nesse mercado de 2025 e você vai ficar chocado. É um balanço, só que é apenas a ponta do iceberg. E outra coisa importante, eu vou dar uma palavra para os amigos botafoguenses que ficaram revoltados depois do empate contra o Corinthians dentro de casa. Tem uma galera absorvendo essa falácia tendenciosa dessa mídia clubista, tão levando para o coração, e eu vi gente colocando em xeque o trabalho do David Ancelotti. Aí é que mora o perigo. E antes de pular de cabeça nesses assuntos, eu gostaria de pedir o like, tá? Se você puder deixar o joinha, é muito importante para a saúde desse projeto, certo? E se você não me conhece, prazer, meu nome é Renato, eu sou da mídia esportiva independente. Aqui e em todos os demais projetos que eu tenho internet afora, eu falo de futebol sem clubismo. Eu procuro falar desse esporte de uma forma mais honesta e transparente possível porque eu gosto demais de futebol. E se você também gosta, chega junto para essa comunidade aqui. Se você quiser, se inscreva no canal. Eu faço muita questão de você. E se você quiser, escreve aqui embaixo de onde você é, qual time que você torce, porque eu gosto demais de conhecer a audiência, ok? Então bora lá, vamos falar do que aconteceu nessa rodada do final de semana. Eu tô feliz porque o meu São Paulo ganhou do Fluminense, né? Poxa vida, o São Paulo jogou até bem. Mas só não foi uma rodada perfeita porque o Botafogo não ganhou do Corinthians, tá? Mas o que a mídia tá vendendo pro torcedor botafoguense? Que é um dos piores Corinthians de todos os tempos, não ganhou do Corinthians, vai ganhar de quem? Pera lá, calma aí. Na resenha, eu costumo chamar o Corinthians de Senhor Madruga do futebol brasileiro, né? Eu não deveria chamar o Corinthians de Seu Madruga porque eu gosto do Seu Madruga, dá pra perceber, né? Mas a verdade é uma só, o Corinthians está devendo muito dinheiro, a dívida está na casa dos 2,5 bilhões de reais e continua desfrutando. Lembra o Senhor Madruga em Acapulco, devendo 14 meses de aluguel e desfrutando do paraíso? É o Corinthians hoje. O Corinthians continua consumindo aí bons jogadores para o plantel. O Corinthians não tem um elenco ruim. Acontece que lá está uma bagunça por causa do conflito das lideranças, né? E os jogadores acabam absorvendo esse tipo de coisa. Então o time fica meio desconexo. Mas o que eu vi dessa partida foi um Botafogo muito organizado, pressionando o Corinthians no primeiro tempo e até parte do segundo. E aí quando deu aquela recolhida e resolveu descansar com a bola no pé, o Botafogo faz isso direto, a gente sabe, né? Foi aonde o Memphis Depay achou o gol. E o torcedor se pergunta, poxa, por que não manter a postura ofensiva o jogo inteiro? Mas para pensar, dá para fazer isso hoje no futebol brasileiro? Porque o calendário aqui é maluco demais, os caras não têm tempo nem para treinar direito. Né? Então assim, pô, você tá ganhando, é normal recuar o time, dar aquela cadenciada até para não lesionar jogador, né? Não é covardia, é cautela, tipo isso. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que já é a terceira vez que o Botafogo está começando do zero na temporada. Agora trocou de treinador de novo, vários jogadores saíram, outros chegaram e até adaptar demora um pouco. Chegou um novo treinador também, então demora um pouco. E mesmo assim parece que esses caras jogam junto há mais de uma temporada. O que eu vejo que o Botafogo precisa, com todo respeito, ok? Opinião de quem está vendo de fora.
precisa urgente de um centroavante bom para brigar com o Arthur Cabral, né, brigar nas cabeças com ele pela vaga, e precisa de um cara para substituir o Luiz Henrique, e não é o Arthur. O Arthur é um bom jogador, mas eu já falei, quando ele esquenta a cabeça, o futebol dele para. Não é um cara forte, não é um cara rápido, tanto quanto o Luiz Henrique. Um Luiz Henrique no Botafogo hoje, não sendo o Luiz Henrique, se fosse melhor ainda, né? Mas um cara do perfil dele, ou pelo menos 2/3 o que ele era, vai fazer toda a diferença. Cara rápido, forte, inteligente, 1,82 m, era alto perto do Arthur. O Arthur tem 1,68 m, pô. Se bater um vento, que nem esse vento que tá dando aqui onde eu moro, que só falta arrancar a janela, o Arthur, ele voa pra arquibancada, brother. E tão ventilando por aí que o Botafogo tá de olho no Antony, que surgiu no São Paulo, depois foi pra Europa, né? Agora tá no Manchester United. E ele não tá bem lá, tá querendo sair, já foi explanado para o mundo inteiro isso daí. E detalhe, o Antony hoje, ele não é o perfil que o Botafogo gosta. O Botafogo gosta de trazer jogadores mais baratos, bons jogadores, com potencial para revender mais caro. E é exatamente por isso que eu acredito que o Botafogo não traria o Antony. E nessa brincadeira de trazer jogador com potencial para vender mais caro, dá uma olhada nisso. Só com vendas e empréstimos com compensação financeira nessa temporada, o Botafogo já arrecadou 680 milhões e 820 mil reais. O Palmeiras está em segundo com 524 milhões 732 mil e em terceiro vem o Flamengo com 462 milhões 816 mil. E o meu São Paulo está em sexto, com 158 milhões e 700 mil reais. E ninguém sabe para onde vai o dinheiro do São Paulo. Mas você vê até agora quase 700 milhões de reais só de vendas e empréstimos com compensação financeira. Imagina as premiações das competições aí e todo o resto. Tem patrocínio, renda de TV e por aí vai. E depois o povo fala que o Botafogo fica na aba do Lyon e outros clubes europeus aí, só que é o contrário, viu? Segundo o John Textor, vou falar claramente para todos. O Botafogo está gerando uma quantia significativa de dinheiro e está financiando várias operações de perda do Lyon. Várias matérias que vocês lêem na França que dizem que o Lyon pagou pelos títulos do Botafogo são erradas. Ganhamos dinheiro com títulos, vendas de jogadores. Somos bons no negócio. O Botafogo financia a Europa. E não o contrário. Somos uma organização auditada por empresas de maior calibre. Fizemos tudo isso para entrar no IPO. Não há debate. Não há problema financeiro. Estamos financiando a Europa. Quero separar o Botafogo da parte europeia. Mas isso é com a diretoria da Eagle. E nessa que entra aquelas questões que eu falei no vídeo passado, né, que eu vou te mostrar daqui a pouco, sobre ele abrir uma outra empresa para cuidar exclusivamente do Botafogo. Pode falar o que for desse cara, mas ninguém pode negar que ele é um gênio, financeiramente falando. E deixa aqui embaixo, no espaço dos comentários, a sua opinião sobre o trabalho do John Textor. Te agrada ou não? No Rio de Janeiro, mas o jogo de sábado à noite, Newton Santos... O Botafogo começou super bem. Falei, vixe Maria, vai passar. Abri até um olhão. Corinthians com um time alternativo. Empolgou, né, Pirro? Você até empolgou. Você viu? O Corinthians poupando muitos titulares, deixando no banco de reservas. Claro, pensando no jogo de quarta-feira da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O primeiro jogo acontecendo na Neoquímica Arena. E escapou de uma boa no primeiro tempo. O Fábio Santos, o Botafogo deixou de girar a faca e se deu mal. Deixou. Eu acho que o saldo acaba sendo positivo pro Corinthians, né, Plê? Que poupou, descansou seus principais jogadores e trouxe um ponto importantíssimo do Rio, de uma equipe que é favorita ao campeonato brasileiro. Primeiro tempo muito superior. Arthur Cabral fez falta no gol do Botafogo? Fábio Luciano pode falar melhor, né? Que foi zagueiro, ó. Sim, não sei se muita gente falou sobre, mas tem dois contatos, né? Tem um primeiro contato que é uma disputa por espaço ali, enfim, braço com braço, mas o segundo empurrão, ele é muito claro, assim, sabe? No Tchoca, né? O Tchoca, ele tá com os braços pra baixo, o Arthur, ele empurra realmente pra tirar o zagueiro da jogada. Eu só fico pensando no inverso, né? Se a gente tem a mesma jogada e o zagueiro dá esse empurrão no atacante em uma disputa que acaba saindo um lance parecido como esse, assim. Então, pra mim... Quanto goles Luiz Fabiano fez assim em cima do zagueiro? Sim. Mas é que hoje tem imagem, né, Lula? Hoje tem os recursos pra você ver, né?
Decena. A bula é corpo e com antebraço, cotovelo. A primeira disputa é normal. Agora segue, Fabinho, nesse momento aí, já com o Yuri Alberto, que perde esse gol, mas entrou bem na partida. No intervalo. Memphis, Bidon e companhia melhorou bem, né? No intervalo, ele já faz 4 substituições, né? Já colocam 4 titulares. Mateuzinho também. E a grande notícia foi a volta do Yuri, né? Realmente o Yuri faz uma falta muito grande para essa equipe. Ele tem uma característica diferente dos outros atacantes. É um cara brigador, que ataca a profundidade e casa muito bem, né? Com o Garro, mesmo o Garro não jogando esse jogo. Casa muito bem com o Garro, casa muito bem com o Memphis. Então acho que a grande notícia foi a volta do Yuri. Você achou da vibração do Memphis no gol de empate? Eu vou te falar, eu acho que ele estava até mais focado, não foi nem de chateação, acho que foi até mais focado pelo momento que o Corinthians estava na partida, de repente tentar virar o jogo, de recomeçar. Óbvio que deve ter alguma chateação por tudo que ele viveu nessas últimas semanas, né? Mas o mais importante é isso, ele fazer gol, colaborar com números assim, mas como eu volto a falar, a grande notícia é essa volta do Yuri, principalmente pro jogo de quarta-feira. Podia ter ganho o jogo, pelo que jogou no segundo tempo. Claro, no primeiro tempo o Botafogo foi amplamente superior, mas no segundo tempo... E assim, é o que o Corinthians precisa ter no jogo do meio de semana contra o Palmeiras, né? Esse mesmo espírito, a mesma intensidade, a mesma confiança, enfim... A gente vai falar sobre, né, o confronto contra o Palmeiras, mas é um bom indício, assim, se o Corinthians repete o segundo tempo, assim como o primeiro, mesmo com as substituições ou não, teria um peso muito grande pro jogo de quarta-feira. Agora eu acho que o ambiente muda, a confiança, semana a energia. Que muita gente apostava que o Corinthians iria se estrepar, tanto contra o Cruzeiro quanto contra o Botafogo, principalmente contra o Botafogo no Newton Santos. E, tudo bem, não venceu nenhum dos dois jogos, mas não perdeu. Jogou bem o segundo tempo. É importante, mas é isso que o Fábio falou, é importante jogar bem também, né? Para trazer confiança novamente. Alguns jogadores que não vinham jogando, né? Voltando a ganhar minutagem. E o Dorival, pela primeira vez em todo o trabalho desde que ele chegou, ele vai ter a oportunidade de colocar os 3 principais jogadores juntos, né? Que até esse momento ele não conseguiu jogar com Garro, Memphis e Yuri, que para mim realmente são jogadores que fazem total diferença, né? E outros jogadores que nós já falamos também, que vinha jogando muito bem e que realmente quer muito de produção, que é o Carrilho, o time sente muita falta desse jogador nesse momento, então é o Dorival mexendo as peças, tentando achar o melhor time, pra ver se consegue convencer ainda mais num pra gente clássico. Chegar logo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.